Hoje é dia de finados, né? Um dia triste. Eu e a Beatriz, a gente foi no cemitério, no dia de Zamanha. Lá se encontra praticamente a minha família inteira enterrada. Os que já se foram, né? E é um dia importante, sabe? É um dia importante porque faz lembrar as pessoas que partiram, sabe? E hoje eu estava lá no cemitério, aquela chuva, aquele frio, sabe? Não tinha muita gente lá, não tinha. Mas a gente via lá, tinha assim um coreto com as pessoas tocando lá flauta, tocando violino, e tecnicamente sensibilizando a todos. Mas o mais importante mesmo que sensibiliza é lembrar das pessoas que se passaram. Sabe, eu vi tanta criança enterrada, tanta criança lá com os brinquedinhos, com o vira-vira, com o aviãozinho, com o pula-pula, tudo lá. E a gente notava, sabe, no meio assim, que o cemitério estava em festa. Porque teve muita gente que foi lá, teve muita gente que levou flores, teve muita gente que pôs flores. E como era imponente os locais que as pessoas visitavam, né? E como era triste aqueles que estão esquecidos, aqueles que estão largados. Porque cada pessoa que vai, ela tem uma vida, ela tem uma história, né? Então não adianta falar só dos importantes lá, que estão enterrados lá, não. O Gugu tá lá, a outra, como é que é o nome dela? A Hebe Camargo. A gente vê lá, tá esquecido do Hebe Camargo, não tem nem flor, não tem nada. Mas a gente vê que as pessoas lutaram, as pessoas fizeram, né? E a gente pergunta assim para Deus, para que a gente veio aqui? Eu falando sério, para quê? Para sofrer? Eu tenho um amigo, trabalhou uma vida inteira, se dedicou, funcionário público, exemplar, e acho que mais ou menos um ano ele se aposentou e contou para mim, olha Carmona, ele é muito palmeirense, Carmona, eu vou parar de pagar o seguro-saúde que está muito caro. Estou aposentado, estou ganhando menos. Eu falei, não faz isso, continua pagando o seu seguro-saúde. Você já tem idade, é perigoso. Olha, parece que os mentores estão avisando. Né? Um mês depois que ele desistiu do seguro-saúde lá, veio um câncer para ele. E agora começa aquela luta, né? Não só pelo câncer, pela cirurgia, pelo pagamento, pelos médicos, pelos hospitais, né? A gente fica realmente impressionado, né, com a indústria da doença, né? Porque a doença, o câncer não é só a medicação que é cara, não é tudo. E o doutor Arnaldo está pedindo para mim, o doutor Arnaldo é irmão, a gente vai falar dele bastante hoje. Ele está dizendo para contar para vocês o seguinte, quando vocês têm um seguro-saúde, vocês não vão ser tontos de pegar e contratar um médico particular para fazer uma cirurgia de câncer no seu, ou qualquer cirurgia. Porque o sujeito vai te pedir 25, 30, depende da cara, tua cara, dependendo do hospital que você vai, 35 mil, 40, vai 90, não tem limite. Você vai entrar pelo pronto-socorro no hospital credenciado do teu convênio. Então vamos lá. Abre lá, olha, como ele fez no X, tem um livro com todos os hospitais credenciados. Na entrada lá, aí vai ter lá o médico oncologista do convênio. Você vai passar pelo médico oncologista. Ele vai mandar fazer os exames, que você não vai pagar nada, porque é tudo pelo convênio. E se ele entender que tem que fazer uma cirurgia, vai ser feito pelo convênio. O convênio vai pagar a cirurgia e vai pagar o médico. Agora, se você fizer besteira e falar assim, não, eu não quero o médico do convênio, eu quero o médico X, aí você vai pagar o médico em particular. Não, eu não quero o anestesista do convênio, eu quero o anestesista X, você vai pagar lá. Então, o que o Carbone, o que o Arnaldo, o que o Godofredo indicam para vocês?
Eles vão entrar pelo pronto-socorro e vocês vão escolher um médico lá dentro do hospital. Qual que é o melhor médico oncologista aqui do hospital? Ah, é o fulano. É ele que vai operar. Qual é o melhor anestesista que tem? É ele, porque você não vai pagar nenhum centavo. Olha, o bispo teve uma operação de vesícula e foi um caso assim, até chato, porque eu estava visitando a Sâmia no hospital e estava morrendo de dor. Uma dor terrível, parecia que eu estava com problema de renal. Eu já tive pedra nos rins, era uma dor que eu não aguentava mais, estava tomando medicação de tudo que a gente não tinha jeito. Eu cheguei lá no hospital, lá, ela estava na UTI, eu coloquei os dois braços assim na cama dela e desmaiei. O que aconteceu? Eu fui socorrido, eles verificaram, fizeram os exames na hora, viram que eu precisava fazer uma operação e me operaram. Fui para a UTI e eu não gastei um centavo. Pode ser que eu gastei alguma despesa lá que não tinha nada com relação àquilo, mas nada. Por isso, gente, o seguro-saúde é super necessário. E o Carbone, o Bispo Carbone está aqui para ensinar vocês a não pagar a dobra. Dobra é quando eles falam que tem muita idade, eles dobram o preço, é indevido. Não pagar a atualização do jeito que eles querem. Eles não podem passar de 6% de atualização, não tem cabimento. E principalmente, a forçar eles a pagar tudo que é medicação, tudo que é tratamento, tudo que é cirurgia. Um dia desse eu tive uma senhora que ela tomou uma injeção nos olhos, custava muito cara. E o seguro-saúde não queria pagar mais, e eu entrei com uma liminar e a juíza deu. E é terrível, é uma injeção que a impressão que dá é que o olho começa a diminuir de tamanho e aquilo volta com aquele líquido, sabe? E é caríssimo aquilo lá. Como é caro um exame para verificar se a pessoa não voltou o câncer. Então tem mil coisas. Então vamos lá. Hoje é dia dos mortos. Então, primeira coisa, eu quero lembrar do Dr. Godofredo. O Dr. Godofredo de Araújo Bastos Filho. Quando eu conheci ele, ele era maçom. E era um sujeito, olha, ele devia ter mais ou menos, na época, eu acho que eu conheci o Godofredo uns 60 e poucos anos. E ele tinha assim aquela imponência, e eu conheci ele numa loja maçônica. Eu entrei na maçonaria, a primeira pessoa que eu vi lá foi ele. Ele era o orador da loja, com toda aquela pompa, aquele terno, e a gente ficou assim muito amigo mesmo. Era um grande médico, dedicado, e eu fiquei sabendo que ele foi coronel do Exército da Marinha. Depois ele se aposentou como médico de lá e veio para São Paulo. E aqui ele construiu um consultório. Ele trabalhou muito tempo em especialidade de oncologia para mulheres. O Godofredo chegou um dia para mim e falou assim: Carbone, estou muito chateado, meus rins estão parando. E naquela época, 40 anos atrás, não tinha muito esse negócio de transplante, não. Aí eu falei: poxa, Godofredo, o que nós vamos fazer? Ele falou: eu vou morrer. Mas eu não acreditei muito na história dele. Assim, eu não acreditei mesmo, um médico importante daquele jeito, né? Olha, foi uma tristeza. Depois ele foi para o hospital e depois ele morreu. Quando ele morreu, ele começou a me ajudar na parte espiritual, como me ajuda até hoje como mentor. Ele deixou mulher, deixou filhos. Não tenho mais contato com a família, mas era uma família muito bacana. O doutor Arnaldo, esse doutor Arnaldo, ele era meu vizinho e também era maçom. E a gente lutou muito, sabe? O doutor Arnaldo, o filho dele deu uma espécie de câncer no cérebro. E os hospitais não queriam nem fazer a cirurgia, nem pagar a fortuna da cirurgia. Era uma cirurgia terrível. Sério, imagina que coisa horrorosa. Eu me lembro que eu passei, eu acho que dezembro, janeiro e fevereiro, as férias inteiras, fazendo liminares para conseguir manter o menino vivo e fazer com que ele conseguisse todos os tratamentos. Eu me lembro de uma vez que o hospital não queria fazer a cirurgia nele, o juiz foi lá.
Eles que aprendiam todo mundo se eles não fizessem lá, e eles acabaram fazendo. A cirurgia foi um sucesso, e depois começou a segunda parte do negócio, que era a compra do material para montar a cabeça desse menino. Imagina, montar a cabeça, porque o câncer pegou uma parte do cérebro dele. Isso custou, tipo, naquela época lá, acho que uns 10 anos atrás, 12, uns 600, 700 mil reais ou mais. E eram peças que vinham tudo da Alemanha. E o menino foi, praticamente foi montada a cabeça dele, ele está vivo até hoje. A filha dele também estudava medicina na época. Aí ela fez uma briga lá com a escola, queria expulsar a moça. Eu também consegui manter ela na escola, consegui transferir ela para outra faculdade, sem perder o ano. E ela se formou médica no ano subsequente. Então a gente lutou muito junto, muito junto. O Arnaldo era fantástico. O doutor Arnaldo também, a especialidade dele é trombada. Toda vez que a pessoa se arrebenta toda, uma trombada lá, que se quebra tudo, é com ele. Até gozado. O Godofredo é câncer. E o Arnaldo, tudo que você tiver, problema de coluna, problema de pulmão, problema, tudo que é relacionado. Vamos imaginar uma trombada lá que a pessoa está atropelada, sabe? Que vem tudo quebrado. É ele. E ele monta a pessoa. Nossa. Agora, como mentor, ele morreu em 2023, em janeiro. Ele ajuda a gente muito, 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 muito. Eles são meus dois companheiros. Eu falo com eles todo dia. Eu vivo com eles. Eles lá e eu aqui. Hoje a gente estava lá no Getsamânia, falei para a Beatriz, vamos morar, né? Pro doutor Godofredo, pro doutor Arnaldo, vamos morar pros avós dela, pelos meus avós, pelas nossas famílias. Mas o Godofredo e o Arnaldo é mais que mentor, são dois parceiros. E eu quero que os dois, quando eu morrer, venham me buscar, para a gente fazer uma farra lá que não tem tamanho. O Allan Kardec, ele está enterrado na França. E o Allan Kardec, o contato que eu tive com ele foi gozado. Eu estava na França e era um dia também que nem hoje, assim, chuvoso, chato, sabe? Um dia chato. E no outro dia eu vinha para o Brasil. E eu passei no cemitério e falei, não, agora eu vou ver o Allan Kardec. Agora eu vou. E eu desci do carro, parei o carro lá na rua, deu para parar carro lá, você imagina? E eu saí andando. E de repente, eu perguntei para o Allan Kardec, todo mundo olhava assim para mim, como se não existisse, não fosse um cara importante. Eu vi que ele constava do mapa do cemitério. Mas ninguém sabia dizer onde é que ele estava, ninguém, sabe? Que coisa chata. E era mais ou menos 4h15. E o cemitério fechava às 5 horas, 17 horas. E aí comecei a andar. E aí meu filho falou, pai, vamos desistir, porque a gente não vai achar nunca, é tudo igual, parecia tudo igual. E ainda eu entrei numa rua, que era uma rua que tinha vampiros, vocês não acreditam, era cemitério de vampiro. Tinha uma mulher que era uma vampira, que diziam que quem dormisse uma noite lá, se saísse vivo, eles davam uma fortuna. Deve ser história, né? Mas estava lá ó, o negócio dela. E disse que a família do Drácula, sabe aquelas coisas antigas? Disse que estava lá. E entrei nessa rua e fiquei meio impressionado. E o estranho é que tinha uns urubu, sabe? Mas era um urubu pequeno. Eu me lembrei dos filmes do Alfred Hitchcock, que tinha esses urubus, sabe? E ele falou, É o corvo. É um corvo, então a Bia tá falando que é corvo. Mas eram uns bichos feios, sabe? E parecia que eles estavam me gozando. Eu rodava as ruas, de repente eu estava no mesmo lugar. Aí já começou 4h45, né? Eu já vi gente indo embora. Aí eu falei, pô, Allan Kardec, eu tô aqui, já perguntei para todo mundo, que droga, eu não vou te ver, meus. Outra vez, né? Porque na outra vez não deu para passar lá, porque eu estava com um processo lá e não deu tempo. Aí eu vi uma luz, como se fosse um arco-íris. Uma luz, uma luz. Onde a rua em cinza, mas tinha um pouquinho só um brilho assim. E eu fui atrás da luz lá e lá estava lá o Allan Kardec, tudo bonito lá, numa estátua de bronze. E a gente fez uma amizade grande aí, e ele é mentor. O que ele faz?
Ele vem da França para ajudar vocês. Quando você estiver com problema de saúde, estiver ruim, estiver sem dinheiro, estiver triste, uma briga na família, brigou com a mulher, brigou com o marido, aí, sabe? É o Allan Kardec. Pede para ele, o cara faz tudo o que você quiser. Vocês não acreditam, o homem é forte. Primeira vida, ele já veio 2 vezes para cá já. A primeira vez ele se suicidou. E na segunda vez, ele virou uma espécie de santo. E o mais importante é que ele escreveu uma série de assuntos, sabe, religiosos, e sobre espíritos. Então é legal para a gente estudar, assim, o espiritismo, sabe? Não o espiritismo, não. É para entender o que é, às vezes, como é que é morrer, como é que é passar, como é que é a sucessão. Então é um negócio que vale a pena. É um amigão. Quem tiver o Allan Kardec do lado, tá tranquilo. O Chico Xavier, a primeira vez que eu casei em Uberlândia, e ele era de Uberaba. E é gozado que a gente passa em Uberaba antes de passar em Uberlândia, 100 quilômetros antes. E toda vez que eu passava lá, eu passava na frente da casa do Chico Xavier, lá que ele atendia as pessoas. E ele fazia uma festa, e tinha sempre gente lá. Mas tinha certos dias da semana, tipo segunda-feira, quarta, que aí, se passava lá e ele tava batendo papo. Muito legal. E o bacana do Chico Xavier é que quando você quer algum contato com algum espírito, é só pedir para ele. Tem uma história lá que um rapaz deu um tiro no outro e ele estava preso. E foi o dia do júri dele, foi o pai do rapaz que morreu, que mataram, que foi morto, né? E ele falou assim, olha, eu recebi uma carta psicografada do Allan Kardec aqui, e o Allan Kardec falou que o menino não tem culpa de nada, foi um azar, um infortúnio. A arma disparou e meu filho morreu. E ele foi absolvido. Foi o primeiro caso que um espírito absolveu alguém. Agora, se o Chico Xavier tem força para absolver alguém num júri, que o cara podia pegar de 12 a 30 anos, imagina a força que ele tem para ajudar vocês. O Mário Dalmada. O Mário Dalmada era um irmão maçom que andava sempre junto com o Godofredo. O Mário Dalmada fornecia materiais, assim, tecido, para o mapping. Quem conhece, lembra do mapping, era uma potência. O mapping é que nem os shoppings de hoje, sabe? Importante. Tinha tudo que você podia imaginar, tinha lá. E ele estava muito bem de vida. E ele tinha a esposa dele, e essa esposa, ela não tinha uma perna. E ela vivia sentada numa sala. Toda vez que eu ia lá, ela estava sentada no mesmo lugar. A gente conversava com ela, mas ela não saía da sala. E o incrível é que um dia o Mário da Mata falou para mim, Carbone, eu tenho ali no Rio de Janeiro que eu vou receber o grau 33. Naquele tempo, o grau 33 da maçonaria, que é o máximo, só dava no Rio de Janeiro. Dá para você tomar conta da minha esposa? Eu falei, dá. Eu saí do serviço, fui lá e fiquei sentado lá do lado da dona Janelina, conversando com ela. E de repente eu falei assim, aí ele foi lá pro Rio de Janeiro, né? De repente eu vejo que ela não consegue respirar direito. Parecia que ela fazia uma força para respirar aqui. E eu liguei pro Godofredo. Godofredo, a dona Joanina não tá legal, ela não tá conseguindo respirar direito, parece que ela tá com problema de pulmão aqui. O que eu faço? Dou algum remédio para ela? Ele falou, deixa eu ver. E aí eu expliquei como é que ela estava, ele falou, chama o SAMU e já manda internar, porque ela está muito ruim, ela vai morrer. Se você não fizer nada, ela vai morrer. Aí eu chamei a ambulância, ela foi para o hospital, ela tinha um seguro-saúde, e de repente o Almada liga de lá do Rio de Janeiro para mim e fala assim, Carbone, cadê minha mulher? Eu falei, ela passou mal, o Dr. Godofredo internou ela. Não podia tirar ela de lá, meu Deus do céu. Ela está em cima, debaixo do triângulo, então ela vai morrer. Morreu. Me sinto culpado, viu? Puxa vida. Mas ela estava mal, sei lá. A Amada ficou muito triste com essa situação e eu também fiquei pesaroso. Mas ela foi com Deus.
O Nelson Soares. Nelson Soares tinha um centro de umbanda fantástico. E era no Ipiranga. E ele era meu contador. Ele estava sempre comigo, sabe? Eu sou advogado, ele trabalhava com a contabilidade do escritório e também ficava lá no escritório. Eu tinha um andar inteiro, lá tinha uma sala só para ele. E era legal ter ele lá, porque tudo que eu precisava de contabilidade, de cálculos, ele fazia para mim, o Nelson Soares. E ele sempre falava, Carbone, vamos lá no centro, vai. E eu estava vendo que ele estava ficando muito doente, ele tinha diabetes. E como a dona Joanina, a perna dele estava muito ruim, ele não conseguia andar direito, arrestava a perna, sabe? Tinha até medo que ele ia perder a perna, sabe? Sério. E tanto ele falar pra mim, eu peguei e fui lá. Era de noite, acho que eu cheguei tipo umas 8h30 da noite. Era um lugar assim esquisito, sabe? Parecia um lugar de um estacionamento de carro, mas estava lotado, não dava para entrar. Você escutava a voz dele lá embaixo, no fundo, que fazia eco, o Nelson Soares. E eu peguei e falei, não adianta, não vai dar nem para entrar, isso aqui está tudo lotado, como é que eu vou falar com ele? Aí, de repente, ele fala de lá, Carbone, vem aqui. Eu falei, nossa, como é que o cara sabe que eu estou aqui? Né? Alguém falou, né? E eu fui andando e as pessoas iam abrindo um caminho assim, e eu fui andando assim uns 50 metros até chegar nele. Mas ele não era aquele Nelson Soares que a gente via doente, com a perna ruim, que não andava direito. Ele estava imponente, bonito, forte, sabe? Ele estava tomado pelo espírito que encarnava nele. E foi gozado porque eu levei 2 charutos cubanos, eu gosto de fumar charuto cubano. E aí ele me viu, a gente deu um abraço, a gente sentou no chão. Imagina, ele não conseguia nem andar direito, como é que ele sentou no chão? Mas sentou, eu também sentei. Puxamos lá o charuto e começamos a fumar. E aí ele falou, olha, o Nelson Soares é meu cavalo. E ele vai morrer. Eu falei, como vai morrer? Ah, ele não se cuida, esse cara tá tudo ferrado, as pernas dele tudo arrebentadas, tá. Mas trata dele, não adianta, não tem jeito. É ele que não toma a medicação, é ele que não vai no médico, é ele que não faz, ele vai morrer. E você vai ficar dono disso daqui. Eu falei, eu não quero, Deus me livre, eu trabalho, eu não doido, eu não tenho tempo para isso daqui. Não, você vai porque você vai porque você vai. Ai, e tô aqui hoje, aqui, ó. Há 5 anos aqui, desde a época da Covid, a gente está fazendo por aqui, mas a gente pretende voltar. O que de bom tem o Nelson Soares? Ele perdeu uma perna, depois foi operado a segunda, quando tiraram a outra perna dele, que acordou e olhou sem perna, ele morreu. Mas ele está sempre com a gente. O que ele faz de bom? Ele consegue fazer com que vocês consigam passar nos exames da aposentadoria, consigam receber, enquanto está doente, os auxílios doença, agiliza os processos. É só pedir para ele. Nelson Soares, me ajuda aqui. Olha, faz eu ganhar essa ação. Faz que eu consiga ir nessa audiência, dá tudo certo. Antecipa isso. Olha que legal, né? Hoje é dia de morte, nós só vamos falar deles. Também morreu, uma pena. E a gente tem muita saudade dele, mas está aqui junto, está no nosso coração, ele está trabalhando com a gente como mentor. A Leilinha era bailarina do Teatro Municipal, eu conhecia ela morava em Uberlândia, e ela dançava balé no Rio de Janeiro. E depois ela veio fazer uma apresentação aqui em São Paulo, eu conheci, casei com ela, tive 2 filhas. Quando ela nasceu a segunda filha, ela começou a ter problema de amamentação, foi no médico, era um câncer. O câncer passou de um seio para o outro, do outro para o corpo inteiro, para a coluna, foi um terror. Ela deixou uma filha de 2 anos e meio e outra filha de 3 anos e meio. A de 2 anos e meio se chama Lina e a Ângela, a de 2 anos e meio. Uma tristeza, morreu cedo, 28 anos. O que ela faz de bom, né?
Como ela morreu de câncer, ela sabe a desgraça que é isso. A gente fazia o máximo possível para ela ficar com as crianças, para ficar em casa. Eu fiz uma sala de hospital dentro de casa para ela poder ter contato com as crianças, porque ela levou 8 meses para morrer, 9. Morreu. Quem tomava conta dela? Dr. Godofredo. O homem era tão bom, tão bom, tão bom, que ele fazia uma mistura de medicação e aplicava nela. Ela saía andando, você acredita? Ia tomar conta das crianças. Depois, aí a doença foi para frente e não teve jeito. A Dolores é um caso, assim, fantástico. Eu ia no cemitério da Quarta Parada para visitar o pai da Sâmia, que tinha morrido. E o túmulo dele era nesse cemitério da Quarta Parada. E quando você passa pelas paredes, sabe assim, estava lá a Dolores Garcia Rios. Ela nasceu em 1918 e morreu em 1933. Alguns falam que foi da gripe espanhola, mas não foi não. Era uma menina nova, tinha pouca idade, ela morava na Espanha, e ela veio para cá para casar com um sujeito muito rico aqui, uma família muito rica. E ela veio de navio. E o câncer pegou ela no navio, nas pernas. E ela sofreu muito, 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 muito. Ela morreu em 1933. A Dolores, junto com a Leila, elas ajudam as pessoas com câncer. E com as pessoas que têm medo do câncer. E com as pessoas que ficam apavoradas depois de terem o quê? Câncer. A Leila e a Dolores, elas curam as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que ficam apavoradas. Tem muita gente que tem câncer e fica curado, mas ele fica pensando que daqui 2 anos vai voltar, daqui 2 anos vai voltar e acaba morrendo. Então elas duas se juntam para curar as pessoas. Então quando vocês precisarem, pedir para a Leila e pedir para a Dolores. A Leila chama Leila Maria Carrijo Carbone. A Dolores chama Dolores Garcia Rios. 2 gracinhas, 2 meninas. Que tristeza. O São Francisco de Assis, eu conheci na Itália. Tinha lá tem uma igreja lá que tem os restos mortais dele ainda. E foi gozado porque tinha lá uma irmã nossa, que ela não conseguia casar, e ela chorava. Ela sempre falava aqui pro Godofredo, falava pro Mário da Almada, que estava tudo arrumado para casar, chegava lá e não casava. Vocês acreditam que história esquisita? Daí ela, por 3 vezes. E o último namorado noivo dela fugiu. Ela estava para casar, estava tudo arrumado lá, e o cara sumiu. Pulou a janela e desapareceu, nunca mais ninguém viu ele. E eu estava na Itália lá, eu peguei o nome dela, fui lá e coloquei lá, debaixo dos pés dele, e falei, ô, São Francisco, dá uma mão aqui para essa menina, né? Deixa ela casar, né? E é gozado, o papel voou, e foi lá e caiu, ficou preso na imagem dele, lá na frente, sabe, uma imagem doirada, bonita. Quando eu voltei para São Paulo, ela já estava namorando e ela casou em 6 meses. E, além disso, o São Francisco de Assis ele é muito requisitado com o negócio de cachorro e gato. Até peixes, acredita? Tinha lá um rapaz que tinha um peixe lá, que ele adorava lá, o peixe estava doente lá, e ele orou para São Francisco e conseguiu. Então o homem lá, ele é casamenteiro e ajuda também a cuidar dos animais. O Santo Antônio já é um mais específico para casamento. Todo mundo fala que rezar para Santo Antônio, virar a imagem de ponta cabeça, pôr o nome do rapaz ou da moça debaixo e que ele dá um jeito de casar. Também ele está na Itália, enterrado, fui lá visitar, é muito bom. E o São Cipriano já é mais um mago, é para aqueles que não é nem católico, não é nem espírita, não é nem nada, sabe? Ele, além de ser um mago, ele é um santo. Mas todo mundo fala que ele faz tudo o que a gente pede. Então hoje é dia
os mortos. Eu me lembro da minha mãe, Dona Niole, meu pai, o seu Carbone, o meu tio Francisco, que estava sempre com a gente. Depois tem meu avô e minha avó, dos dois lados, né? Porque tem dos pais e toda uma família inteira que foi embora, minha irmã, Heloísa, que morreu cedo, sobrinhos também, dois, um se suicidou e outro morreu numa clínica de desintoxicação. Minha tia Berta, eu gostava tanto dela, minha tia Ide, minha tia Ruth, como é que é o nome do teu avô? Fala, Bia, a Beatriz. Pedro. Seu Pedro. Zenilda. Dona Zenilda, vai falando. E o meu pai, Manuel O paizão. Evangelista. Como é que é o nome dele? Manuel Evangelista. É, o Manuel Evangelista. É gozado porque seu Manuel aqui, ele faleceu, eu não conhecia ele, mas ele tem muita coisa parecida comigo, sabe? Era doido. E eu acho que ele está lá, está vendo a gente. Então, era de verdade para pedir para eles, né? Também para a irmã Suzana, que trabalhou tantos anos comigo, uma freirinha maravilhosa. Eu pedi para eles ajudar a gente a passar essa vida. Essa vida para mim aqui é um purgatório. Nada é feliz aqui, nada. Toda vez que você fica contente, você fica com medo que vem uma bomba. E a gente está aqui para sofrer. Tem gente que é para sofrer muito mais. E tem gente que já vem sofrendo, né? Tem também a história lá que a pessoa se suicida, depois vem pagar aqui. Mas eu acho de verdade que aqui é o purgatório, a gente vem para cá para pagar os pecados que a gente já fez no passado, presente e futuro. Mas tem uma coisa importante, olha. Fazer o bem é importante. Estar junto com as pessoas é importante. Eu sou advogado, eu trabalho, quando eu consigo as coisas eu fico feliz. Então, queria dizer para você, a Bia, ela estava quando ela era criança, ela é professora, então ela fica feliz quando as crianças começam a saber ler, sabe, passa nos concursos. É importante para a gente o nosso trabalho. Mas o mais importante é lembrar de todos os nossos entes queridos. Então, o bispo está pedindo para vocês relacionar o nome de todas as pessoas que faleceram, que vocês estão com saudade, que eu vou fazer um pensamento universal e vou fazer o contato um por um e agradecer para eles por tudo que eles fizeram por vocês. Porque se eles não estivessem lá, vocês não estariam aqui. Tem muitos pais, tem muitas mães, tem muitos maridos, tem muitas esposas, tem muitos filhos, tem muitos amigos. E eles estão lá esperando a gente. E às vezes torcendo pela gente, para que passe logo esse período que a gente está aqui, para a gente poder ser feliz. Porque eu acho que a felicidade plena só vai ser quando a gente deixar aqui, ir para um polo superior, alguma coisa mais importante. A gente não pode esquecer Nossa Senhora Aparecida. Eu tive o prazer de ir no lugar que ela está enterrada. É um lugar longínquo, nossa, muito difícil. Diz a lenda que Jesus Cristo foi crucificado e todos os parentes dele tiveram de sair de lá, porque senão eles matavam junto. E ela saiu escondida. E ela foi para uma casinha de pedra e ela ficou lá até morrer. E está enterrada lá. Nossa Senhora Aparecida intercede pela gente, viu? Ela é fantástica. O outro que a gente não pode esquecer é Deus, né? Deus está sempre com a gente. Ele que criou a gente, praticamente é nosso pai. Se ele é pai da gente, nós também somos deuses, e a gente consegue se curar. Então, Nossa Senhora Aparecida, Nosso Senhor, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, São Lucas Tadeu, Bom Jesus de Pirapora, vale a pena estar com eles. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoar essa água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça com toda a doença e cilada inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorre sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo de corpo e alma. Que todos os irmãos e as irmãs se sintam abençoados. Doutor Godofredo, doutor Arnaldo,
a Leila, todos os nossos mentores queridos, eles querem o melhor para vocês e estão aqui juntos, unidos, para fazer o melhor. Obrigado, Dr. Godofredo, por esses anos todos que você nos ajuda aqui e continua ajudando. Confio no senhor e preciso muito do senhor para curar meus irmãos. Doutor Arnaldo, que saudade, que tristeza que você se foi tão cedo. Mas eu sei que você tem coisas mais importantes para fazer. Allan Kardec, você é demais. Vou levar a Bia um dia desses lá para a França para conhecer você. Chico Xavier, vou levar também a Bia lá para conhecer lá em Uberlândia, para ele sentir um pouco do teu carisma. Você está em todo lugar, mas já está mais. O Mário Delmado e o Léo Soares, vocês são demais. O Mário Delmado está enterrado no hospital, no cemitério lá do Horto Florestal. Quem quiser, está à disposição lá. O Léo Soares também. A Leila está enterrada no Getsamane. A Dolores está enterrada no cemitério da Quarta Parada. São Francisco de Assis e Santo Antônio estão na Itália. Quem for lá, não deixa ele passar. E São Cipriano também. Quero mandar um abraço para todo mundo, dizer que os mentores estão para curar, estão para fazer vocês ganhar dinheiro, estão para dar energia para vocês e para tirar a tristeza. E põe o nome de todas as pessoas que faleceram, que vocês têm saudades. Eu vou dar um jeito de fazer uma missa especial para eles na catedral amanhã, na segunda-feira, para fazer com que todos eles sintam um pouco daquela força fantástica que tem aquela catedral. Boa noite a todos. Ângelo Carbone e Beatriz.